A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, e versículo de número 36 ao 40, que vai nos dizer assim: Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mas esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele nos entrega direções que a gente não entende. Muitas vezes Deus ele fala conosco algumas situações específicas que nós não vamos compreender o que ele nos orienta. Muitas vezes vamos nos sentir incapazes, vamos olhar para as nossas imperfeições e vamos precisar de confirmações de que verdadeiramente Deus está falando conosco. E por intermédio dessa palavra eu sei que tem pessoas que estão como Gideão, estão precisando de confirmações de Deus. E Deus ele diz para você, por intermédio desta palavra, trarei confirmações para a sua vida. Já inicie esse vídeo declarando comigo: eu recebo de Deus confirmações. Eu recebo de Deus confirmações. Deus vai começar a confirmar. Deus vai começar a testificar. Ele vai começar a mostrar que Ele é na sua vida e que foi Ele que te escolheu para alguns propósitos. Gideão, ele não estava sem direção, mas ele tinha uma direção de Deus. Mas dentro dele, ele precisava ter uma convicção. Tem pessoas aqui que têm uma direção de Deus, que Deus fala contigo, mas você precisa ter uma convicção. Porque o seu eu, o seu olhar humano, muitas vezes diz contrário. E isso quer tomar conta de você. Deus sabia exatamente do que Gideão precisava. Deus sabe exatamente do que você precisa. E aqui você vai ver que Deus ele não fica irado com o Gideão. Porque Deus, irmãos, ele conhece a nossa estrutura humana. E Deus, ele sabe muito bem que nós somos falhos, imperfeitos e que muitas vezes nós vamos precisar de confirmações. Nós vamos precisar que Deus, ele fale conosco. O próprio Deus nos testifique as palavras dele. E é isso que Deus está fazendo com pessoas aqui. Trazendo a testificação das palavras dele na sua vida para que você possa cumprir os propósitos dele. Para que você possa fazer o que ele designou. Porque, irmãos, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Os sonhos de Deus são mais altos, são maiores e melhores do que os nossos. Então, muitas vezes nós nos amedrontamos diante dos sonhos, dos projetos, dos desígnios de Deus, porque eles são grandiosos. Mas quando algo é de Deus na nossa vida, ele traz confirmação. E Deus está dizendo para você: trarei confirmações. Declare comigo: eu creio que Deus vai trazer confirmações para a minha vida. Eu creio que Deus vai trazer confirmações para a minha vida. Gideão, ele fala com Deus, ele não esconde de Deus as suas dúvidas. Não seja uma pessoa que finge que está acreditando em tudo quando o seu coração está cheio de dúvida diante de Deus. Mas seja uma pessoa que é verdadeira. Seja uma pessoa que é realista. Gideão, ele expôs ali diante do Senhor a sua dúvida. Declare comigo: eu vou expor diante do Senhor as minhas dúvidas e Ele me responderá. Eu vou expor diante do Senhor as minhas dúvidas e Ele me responderá. Quando nós somos sinceros com Deus, irmãos, Deus traz resposta para a nossa vida. Quando nós agimos com sinceridade. Então Gideão, ele não fez questão de esconder, mas ele fez questão de falar para o Senhor, irmãos, a dúvida dele. Versículo 37. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Então, ele faz ali uma prova com Deus, e tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm feito provas com Deus. Você tem perguntado algumas coisas ao Senhor porque você não tem entendido.
E muitas vezes, irmãos, as coisas de Deus, elas vão soar como loucura, porque a nossa mente é pequena, a nossa mente é falha, e a de Deus é perfeita, é grande, então os planos dele são grandes. Então Gideão pede um sinal específico a Deus. E tem pessoas aqui que terão sinais específicos. O Senhor diz mais, você vai ter sinais claros como tu está me pedindo. Porque eu estou vendo a dúvida no seu coração sobre algumas situações, sobre algumas decisões, sobre algumas direções que eu tenho falado contigo. E eu não deixarei você na dúvida. Declare comigo, como meu Deus não deixou Gideão na dúvida, ele também não me deixará. Como meu Deus não deixou Gideão na dúvida, ele também não me deixará. Gideão fez uma prova e ele pede ao Senhor para que somente na lã haja água, haja orvalho. E foi exatamente isso que aconteceu. Sucedeu como Gideão havia pedido. Como você vem pedindo provas a Deus, Deus vai trazer para você provas. Deus vai trazer sinais específicos e claros para você não duvidar que essa direção é de Deus. Para você não duvidar que você precisa tomar decisões. Para você não duvidar que você precisa tomar direções que Deus está te instruindo. Porque a vitória vem do Senhor. Irmãos, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, essa grande multidão que vinha contra os filhos de Israel, eles eram numerosos, eles eram fortes. Então, é claro que é normal Gideão temer, é normal você ter medo. Porque muitas vezes você está olhando para aquilo que é contrário. Você está olhando para o cenário, você está olhando para as circunstâncias. E Deus, ele conhece as suas limitações. E é por isso que ele está dizendo, terei misericórdia de ti e trarei sinais. Deus, ele não traz sinais para a nossa vida porque ele tem a obrigação de trazer. Deus tem que trazer. Não, irmãos. Deus traz porque ele tem misericórdia. Declare comigo, meu Deus tem misericórdia de mim. E é por isso que ele traz sinais para a minha vida. O meu Deus tem misericórdia de mim e é por isso que ele traz sinais para a minha vida. Deus está trazendo sinais para você porque ele está agindo com misericórdia. Ele está olhando para você com um olhar de misericórdia e dizendo, minha filha, meu filho, o sinal está chegando. E você vai ter a certeza e a convicção que é Deus que fala contigo. Não existe nada melhor do que termos a certeza, irmãos, do que termos a convicção que estamos andando segundo a direção de Deus, porque o maior medo de algumas pessoas aqui é isso. É você estar fora da direção de Deus, achando que você está na direção de Deus, porque não existe nada pior do que isso. Uma pessoa está enganando a si próprio, achando que está fazendo a vontade de Deus quando ela não está. Então esse é o maior medo de algumas pessoas e é por isso que você pede a Deus sinais. É por isso que você pede para Deus ter misericórdia e te mostrar. E Deus está dizendo, eu vou ter misericórdia, minha filha. Eu vou ter misericórdia, meu filho. E você não vai duvidar de que sou eu, Senhor, que tenho falado contigo. Que tenho te mandado tomar direções. Que tenho entregue direcionamentos para você. Que tenho te ordenado tomar decisões. Você não vai tomar decisões aleatórias, mas você vai tomar decisões com a certeza e a convicção de que foi Deus que falou contigo, porque Ele trará sinais. Versículo 38. E assim sucedeu, aconteceu como Gideão havia pedido. Você observa que assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Gideão, ele havia pedido ao Senhor que somente na lã tivesse água. E assim aconteceu, irmãos. Gideão espremeu a taça cheia de água. Aconteceu como Gideão pediu de maneira clara, de maneira nítida, para que ele não duvidasse, mas o coração de Gideão ainda estava amedrontado, porque tem horas que é assim, Deus traz sinais, Deus fala com a gente, mas a gente precisa de mais sinais. E Deus está dizendo, eu não trarei um sinal só, eu trarei sinais, plural. Quando eu olho para a história de Gideão, eu vejo a misericórdia de Deus para conosco, eu vejo o quanto Deus nos ama, porque até quando Gideão não pediu sinal, Deus deu. Porque no capítulo de número 7, Gideão não pede sinal, mas Deus conhece o coração de Gideão. E tem momentos que a gente não chega nem a pedir e Deus traz. Porque Deus conhece o nosso coração. No capítulo de número 6, ele pede sinais ao Senhor. Mas no capítulo de número 7, Deus dá sinais sem ele pedir. E Deus, ele está agindo com misericórdia para com pessoas aqui. E ele está dizendo, sinais eu trarei no plural. Declare comigo, eu recebo de Deus sinais, eu não vou duvidar. Eu recebo de Deus sinais, eu não vou duvidar. Sabe aqueles sinais que você fica perplexa, que você fica atônito, que você fica até mesmo sem palavras, dizendo verdadeiramente Deus falou comigo. Verdadeiramente isso aqui foi Deus, eu não tenho dúvida. Sabe aquela certeza, aquela convicção que Deus coloca no nosso coração, que só Ele pode colocar e só Ele pode tirar? Pois é isso que Ele está fazendo com você. Ele está colocando convicções, Ele está colocando certezas.
E você vai olhar e não vai duvidar. Mas você vai olhar e vai ter a certeza, Deus, Ele é fiel. Deus falou comigo. Foi Deus quem me deu essa direção. Foi Deus quem mandou eu fechar esse negócio. Foi Deus quem mandou eu me inscrever nessa faculdade. Foi Deus quem mandou eu fazer esse concurso público. Foi Deus quem mandou eu estudar para pregar a palavra. Foi Deus quem mandou eu ensaiar para louvar ao nome dEle. Você vai ter a certeza das direções de Deus. Chega de dúvida, assim diz o Senhor. Talvez você tenha vivido períodos de dúvida, de céus de bronze. E é muito difícil esses períodos. Que a gente olha e não vê sinais, que a gente olha e não sabe muito bem qual decisão tomar. Mas Deus está dizendo, a partir de agora tu saberás qual decisão tomar. A partir de agora tu terás certeza. A partir de agora tu terás convicção de que é Deus quem fala contigo. Versículo 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mas esta vez, faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Agora ele pediu ao contrário, porque ele queria ter aquela convicção, ele queria ter aquela certeza. E foi exatamente como ele pediu que aconteceu, irmãos. Molhou a terra ao redor, mas a lã estava seca. E sobre todo o redor havia orvalho. Olha Deus dissipando a dúvida. Olha Deus dizendo, eu estou no negócio. Olha Deus dizendo, eu abri a porta. Olha Deus dizendo, pode passar porque eu estou contigo. Olha Deus confirmando as confirmações que você vem pedindo, testificando as palavras dele e dizendo, eu estou no negócio. Não existe nada melhor, irmãos, do que Deus confirmar. Não existe nada melhor do que Deus testificar. Declare comigo, eu creio num Deus que confirma. E Ele vai confirmar os propósitos dele na minha vida. Eu creio em um Deus que confirma. E Ele vai confirmar os propósitos dele na minha vida. Irmãos, Deus é Deus que traz confirmação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa história. Deus é um Deus que confirma as palavras dele, para a gente não andar aí dispersos, não. Ele não deixa os servos dele peregrinando disperso. Ele traz a direção. Ele traz a decisão e ele traz a certeza que a decisão é dele. Porque tiveram pessoas que disseram, Senhor, se eu não tiver certeza que é o Senhor que está falando, eu não vou fazer. Eu não vou tomar a decisão, porque eu não quero te desagradar. O seu coração, minha irmã, o seu coração, meu irmão, ele anseia por agradar ao Senhor. Quando você pede a Deus sinais, não é porque você é incrédula. Não é porque você é incrédula. Tem pessoas que são incrédulas mesmo. Mas no caso de algumas pessoas que estão me ouvindo aqui, não é incredulidade. É a vontade de agradar a Deus. É o medo de tomar uma decisão precipitada e desagradar ao Senhor. É o medo de achar que é a voz de Deus e não ser. Quantas pessoas aqui, irmãos, têm ouvido a voz de Deus, mas está com medo de tomar decisões. Tem ouvido a voz de Deus, mas fica com medo de tomar algumas decisões, algumas direções, de viver algumas transições, de viver algumas mudanças. Mas Deus está dizendo, testificarei as minhas palavras. Deus teve misericórdia de Gideão. Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. E ele sabe que nós somos pó. E ele tem misericórdia da nossa vida. Declare comigo, eu creio que Deus tem misericórdia da minha vida. Eu creio que Deus tem misericórdia da minha vida. Deus, ele não tem obrigação de trazer sinais para a gente, não. Ele traz porque ele é misericordioso. Ele traz porque ele é amoroso, ele nos ama. E ele tem misericórdia de nós. Então, o Senhor teve misericórdia de Gideão. Ele sabia que a multidão era grande. Ele sabia que Gideão se sentia incapaz. Talvez Deus te entregou uma grande missão e você se sente incapaz. Talvez Deus te entregou uma direção que para você é loucura e para muitos também. E você disse, Deus, por favor, me confirme. Deus, não me deixe nessa agonia, nessa ansiedade. Eu também não vou tomar decisões se o Senhor não trouxer a confirmação. E Deus está dizendo, trarei a confirmação de maneira clara. Porque eu me agradei do seu posicionamento de buscar a minha confirmação. De querer me agradar. Não é sobre incredulidade, é sobre querer agradar a Deus. Tem pessoas aqui que disseram, o que eu mais quero na minha vida é agradar ao meu Deus. E Deus está dizendo, eu estou trazendo sinais para você, como eu trouxe para Gideão, para que você saiba quais direções, quais decisões, para que você não tenha medo, porque eu, o Senhor, estou contigo, porque eu, o Senhor, confirmo os teus passos, eu, o Senhor, confirmo as decisões que você precisa tomar e o meu nome é glorificado na sua história. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo de Deus glorificar o nome dele na minha história.
Eu creio que chegou o tempo de Deus glorificar o nome dele na minha história. Gideão foi escolhido por Deus. E eu sei que tem homens e tem mulheres que estão me ouvindo agora que são escolhas de Deus. E Deus está dizendo, eu não abro mão de você. Eu não deixo a dúvida te sucumbir. Porque, irmãos, a dúvida, ela paralisa a nossa fé. O medo, a insegurança, a incerteza. E Deus está dizendo, eu não te chamei para sucumbir. Eu não te chamei para desistir. Eu não te chamei para parar. Eu não te chamei para retroceder. Mas eu te chamei para ter vitória, a sua vitória ser completa. Eu te chamei para que o meu nome seja glorificado na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus diz para você, eu vou glorificar o meu nome porque eu te chamei. E nitidamente todos saberão que eu sou na sua vida. Irmãos, não tinha quem olhasse para Gideão e não visse que Deus era com ele. E assim será na história de algumas pessoas. Que hoje você está pedindo a Deus confirmações, mas daqui a pouco você vai ter certeza. Daqui a pouco Deus vai fazer algo tão miraculoso na sua vida, tão sobrenatural, que você e todos os que te cercam terão convicção de que foi Deus que te escolheu. Está vindo convicção dos céus, está vindo certeza dos céus. Declare comigo, eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que traz a convicção dos céus para a minha vida. Eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que traz a convicção dos céus para a minha vida. Deus está trazendo convicção para você. Ele está trazendo certeza de que foi Ele que te escolheu. E o nome dele será glorificado na sua história de maneira clara. Assim como Deus teve misericórdia de Gideão e trouxe essas confirmações para ele. E depois, no capítulo 7, ainda trouxe confirmação para ele sem ele pedir. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que traz confirmações também para a nossa história. Certeza e convicção de que Ele é na nossa vida e que foi Ele que nos escolheu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus pelas confirmações que Ele vai trazer, porque serão confirmações que Ele trará para a nossa vida. E o nome dEle será glorificado na nossa história e nós vamos ter a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, pela certeza e pela convicção de que o Senhor está conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que confirma, o Senhor é o Deus que testifica de que foi o Senhor que nos escolheu. Obrigada pelos sinais que o Senhor vai trazer para o teu filho e para a tua filha, como o Senhor trouxe aqui para Gideão. Gideão estava precisando de confirmações. E eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, que estão precisando de confirmações, que estão precisando de direções, estão precisando tomar decisões, mas não querem tomar sem antes o Senhor confirmar. Eu creio que chegou o tempo de confirmações dos céus para a vida dos teus filhos, e eles terão a certeza, eles terão a convicção de qual é a tua direção, de qual é o teu direcionamento para a vida deles, e o nome do Senhor será glorificado na história deles, como foi na história de Gideão. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua perseverança para conosco, Pai. Obrigada pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, porque o Senhor não traz sinais porque o Senhor tem a obrigação de trazer, não, Pai. O Senhor traz sinais porque o Senhor tem misericórdia de nós, e o Senhor sabe que nós somos pó, que nós somos falhos, imperfeitos e precisamos da tua graça. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para
para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus é o Deus que traz sinais para a nossa vida. O nosso Deus, ele teve misericórdia de Gideão e trouxe sinais para ele. Assim ele está fazendo com você. Ele tem misericórdia de você. Ele te olha com um olhar de compaixão e ele diz para você: perdida você não vai ficar, perdido você não vai ficar, porque eu sou Deus de confirmações, eu sou Deus de sinais, eu sou Deus de testificações e trarei sinais grandes para a sua vida, para confirmar que algumas coisas não são coisas da sua cabeça, mas é Deus que tem falado contigo, algumas direções e decisões. Quem está te instruindo é Deus, e ele vai confirmar que é ele que tem falado contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.